Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula hoje sobre Revolução Industrial, né? O que foi a Revolução Industrial, onde ela ocorreu, por que ocorreu e como ela influenciou a humanidade. Bom, a Revolução Industrial ela ocorreu no século XVIII. O que foi? Foi um conjunto de mudanças, né, que aconteceram na Europa no século XVIII, XIX, que a principal particularidade é que houve, a maneira de produzir se modificou, né? Houve a introdução da máquina, então a maneira de produzir, que até aquele momento era utilizando a mão de obra humana, agora você introduz a máquina e muda completamente a maneira de produzir. Aonde que ocorreu, onde que começou a Revolução Industrial? No slide aí vocês estão vendo, nós temos a Grã-Bretanha, né? Especificamente a Inglaterra. Começou na Inglaterra. Por que que começou na Inglaterra? Tá? A Inglaterra ela tinha uma série de condições que propiciaram o aparecimento o início da Revolução Industrial no seu território. Que condições eram essas? Primeiro, o ano passado, vocês devem ter visto, né, a Revolução Gloriosa, aquela do Guilherme de Orange, onde a Inglaterra ela assina e torna-se uma monarquia parlamentar constituinte, né? Ela não é mais uma monarquia absolutista, ela é uma monarquia parlamentar constituinte, é entregado o poder ao Guilherme de Orange, e agora o parlamento tem um poder muito grande, e boa parte do parlamento é burguês, então a burguesia agora vai ter muitos direitos políticos, e ela vai decidir o que é melhor para a burguesia. Isso vai favorecer o acúmulo de capital. Tem a assinatura também do ato de navegação, o slide aí representa mais ou menos o ato de navegação. O que esse slide está falando? Esse ato de navegação falava o seguinte: tudo que entrava e saía comercialmente da Inglaterra só podia ser com navio inglês. Então, se eu estou importando ou estou exportando da Inglaterra, o transporte vai ser com navio inglês. Isso vai fazer com que a Inglaterra seja uma potência mercantil, uma potência marinha, uma potência naval gigantesca. Isso vai favorecer o acúmulo de capital, né, de dinheiro para a Inglaterra. Outra condição é a abundância em matéria-prima. Que matéria-prima? A Inglaterra era rica em minério de ferro e carvão. Um slide aí representa uma mina de carvão, que era uma coisa pavorosa, né? O que acontece? As minas de carvão, como elas estão no subsolo, elas não são... os túneis não eram grandes, né? Porque senão não tinha sustentação. O que acontece? Quem trabalhava muito em minas de carvão era mulher e criança. Por quê? Porque eles cabiam nos túneis, né? Os homens, eles tinham que ficar, no slide está representando, eles tinham que ficar praticamente deitados, empurrando os carrinhos, né? Criança e mulher já não, porque a gente tem uma estatura menor, já ficava mais confortável no túnel. Então era uma coisa, a exploração do carvão na Inglaterra foi uma coisa terrível. Mas a Inglaterra tinha então bastante matéria-prima, né? Principalmente minério de ferro e carvão, lembrando que a energia principal no início da Revolução Industrial é a energia a vapor. Então é utilizado o carvão para as caldeiras, para movimentar as máquinas. Depois, quais as outras condições, né? Assim, nossa, professor, você está doida? Você pôs umas ovelhas aí nesse slide, o que isso tem a ver? Isso fala na mão de obra abundante que tinha na Inglaterra é devido a uma coisa chamada cercamento dos campos. O que é isso? Não sei se vocês vão lembrar, durante o feudalismo a gente viu que existiam as terras do senhor feudal, as terras do servo, onde o servo podia plantar, apesar de pagar imposto, e tinha as terras comuns que eram utilizadas para criar um gado, alguma coisa onde o servo podia utilizar ali. Tá? Essas terras comuns, durante a Revolução Industrial, elas são, um pouco antes, né, elas são cercadas. Por quê? O que está dando muito lucro para a Inglaterra é tecelagem, principalmente tecelagem de tecido de lã. Então dá muito lucro você criar ovelha, para tosquiar essa ovelha, para vender para as manufaturas, para fazer tecido de lã. Então quando cercam-se essas terras públicas, né, tem esse cercamento dessas terras comuns, a grande maioria dos agricultores que plantavam nessas terras, eles ficam desempregados. Se eles ficam desempregados, ali no campo, eles não têm o que fazer. O que eles vão? Eles vão para a cidade, em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego. Isso acontece o quê? As cidades se tornam abundantes em mão de obra barata. Um monte de gente que não tem nada, que vai na cidade em torno do emprego. Então a Inglaterra tem matéria-prima, capital e mão de obra. Essas três coisas foram fundamentais para o surgimento da primeira fábrica no território inglês. Tá? Mas como é que era a produção
antes das fábricas, né? Nós temos o artesanato e a manufatura. O que é a produção artesanal? O artesão, ele domina todo o processo da produção. Então, eu coloquei aí para vocês no slide um artesão sapateiro. Então, ele corta o couro, ele tinge, ele coloca o ilhós, ele faz tudo, ele domina toda a produção é dominada pelo artesão sapateiro. Isso faz com que o quê? A produção é pequena e o sapato é muito caro, né? Porque o sapateiro ele leva um mês para fazer o sapato. Então, o valor da mão de obra dele é muito cara. Então, aliado ao valor alto da matéria-prima, o valor da mão de obra é muito alto. Essa era a maneira de produzir durante a Idade Média, antes da Idade Média até a Idade Média. Aí nós temos a manufatura. No fim da Idade Média, nós temos a manufatura. O que é isso, essa manufatura? Tá? Nós temos um comerciante, um burguês, ele compra matéria-prima, ele aluga um galpão, uma casa, e ele paga um salário para os artesãos. Então, são vários artesãos. Aí no slide você vê, tem vários artesãos, eles estão fazendo o sapato, então você tem uma distribuição de tarefas, não é uma linha de montagem ainda, mas quase uma linha de montagem, você distribui a tarefa, tá? E a matéria-prima não é mais do artesão, só que não tem a utilização de máquinas, eles usam ferramentas. Então, qual a diferença da matéria-prima para a maquinofatura, que é a fábrica? A introdução das máquinas. A manufatura, você tem uma divisão de trabalho, mas você ainda tem a utilização somente de ferramentas. Você não tem a utilização da máquina ainda, tá? Como que surgiram as primeiras fábricas, né? As primeiras fábricas, como a Inglaterra tinha capital, ela começa a investir em novas tecnologias, né? Então, essas novas tecnologias vão acabar inventando as máquinas. Por exemplo, a máquina a vapor, que foi inventada em 1760, foi o pontapé inicial para o surgimento das primeiras dos primeiros teares a vapor, né, teares que não eram mais manual, para surgir as primeiras tecelagens. Então, quando a Inglaterra começa a investir nessas novas tecnologias, e principalmente a partir do motor a vapor, começa a surgir as primeiras máquinas. Surgimento do tear movido à energia do vapor é o pontapé inicial para o início da fábrica, tá? É lógico que as primeiras fábricas são bem diferentes do que são hoje, tá? Eles eram galpões improvisados, úmidos, sem ventilação, sem janela, sem banheiro. Eram galpões feitos para proteger a máquina. Ali o importante era a máquina e não o trabalhador. Tá? Então aqui nós temos, no slide nós temos as primeiras máquinas a vapor, inclusive eu coloquei um tear a vapor para vocês verem ali. É uma geringonça gigante mas que assim aumentou a produção. Qual é o diferencial agora? Até na manufatura, se no artesanato o artesão demorava um mês para fazer um sapato, na manufatura, em uma semana, ele fazia um sapato, então o preço já vai caindo, porque você tem uma produção maior. Com a introdução da fábrica, você consegue fazer um sapato nas primeiras fábricas por dia, né? Hoje acho que leva uma hora para fazer um sapato. Mas nas primeiras fábricas você consegue fazer um sapato por dia, então a produção aumenta. O que acontece? O preço cai. Então, quanto mais mercadoria você produzir, mais o preço abaixa, tá? Como eram as primeiras fábricas? Como eu falei para vocês, as primeiras fábricas eram galpões improvisados para proteger a máquina. Então, elas eram sujas, elas não tinham ventilação. Como se usa uma caldeira a vapor, sabe quando a mãe está cozinhando feijão na cozinha e que fica aquela água escorrendo, o vapor fica escorrendo no azulejo? Pois é, imagina você estar dentro de um galpão com uma caldeira gigante, né, movendo uma máquina, o calor que não está ali. Então, as fábricas, além de tudo, elas eram úmidas, o chão era úmido, tinha água que gotejava dessas máquinas a vapor. Então, não tinha ventilação, não tinha banheiro. Essas fábricas elas eram feitas para proteger a máquina e não para dar condições para o trabalhador. A condição do trabalhador era horrível, eles trabalhavam às vezes mais de 80 horas por semana, as fábricas eram muito insalubres, úmidas, sujas, se utilizava muito a mão de obra feminina, a mão de obra infantil, né? O slide aí mostra umas crianças que eles têm no máximo 6 anos, manuseando um tear, que é extremamente perigoso. Por quê? Porque o ser humano, na época, era descartável. Lembra que eu falei para vocês? Até hoje, né? É considerado descartável, mas lembra que eu falei para vocês
que a Inglaterra tinha uma mão de obra abundante, o que acontece? O trabalhador, mão de obra barata, ele não tinha direito nenhum. Se amputasse um dedo, se ele ficasse doente, ele vai trabalhar, ele não ganha. Se ele não vai trabalhar, ele morre de fome. Então, as primeiras fábricas, esse processo de revolução industrial foi muito duro para o trabalhador, principalmente porque quando você começa as primeiras fábricas, o trabalhador ele perdeu todo o conhecimento que ele tinha. O sapateiro ele detinha o conhecimento de fazer o sapato. Então, a mão de obra dele era importante, era valiosa. O trabalhador das primeiras fábricas, ele só tem que apertar o botão da máquina, ou empurrar uma alavanca para lá e para cá. Ele não sabe nada, ele não detém nenhum conhecimento. Então, no lugar dele, se ele sair, tem mais 100 para ocupar o lugar dele. Então, ele é descartável. Então, esse primeiro processo da Revolução Industrial para os trabalhadores foi horrível, assim, foi uma coisa bem insalubre, bem ruim mesmo. Existem movimentos pela melhor condição de vida dos trabalhadores? Existem. Eu vou citar dois que foram os dois mais importantes. Primeiro é o ludismo, né? Que nome estranho, de onde vem isso? Supõe-se que vem de um cara chamado Ned Land, que foi o primeiro que enlouqueceu e saiu quebrando as máquinas lá onde ele trabalhava, porque falava que as máquinas estavam roubando o emprego do ser humano. E aí, na sequência, vários trabalhadores optaram por fazer essa mesma coisa, eles eram chamados de luditas ou quebradores de máquinas. Então, eles achavam que, quebrando as máquinas, eles iam deter o progresso. É óbvio que não funcionou, né? Eles foram considerados contra a lei. Quem fosse quebrando uma máquina ia preso, podia até ser condenado à morte, né? Podia ser enforcado. E nós temos o movimento cartista. Da onde que vem isso? Vem de uma carta que os trabalhadores mandaram para a rainha, acho que era a Rainha Vitória, e eles pediam participação política, eles pediam melhores condições de trabalho, e por isso que é cartista, vem realmente dessa carta que foi mandada para a Rainha Vitória. Tá? O que eles queriam? Eles queriam uma participação política maior e melhores condições de trabalho, é óbvio. Quais os resultados da Revolução Industrial? Surgiram novas tecnologias, né? Então a locomotiva, estrada de ferro, telégrafo. No rastro aí das invenções das primeiras máquinas para as fábricas, vão inventadas outras máquinas que vai progredir aí o mundo. Surgimento das grandes cidades, porque as cidades já surgem em torno das fábricas. Quando o mundo era agrícola, não tem grande cidade. Para quê? Né? Está tudo distribuído. O campo é importante, não a cidade. Agora, a cidade cresce em torno da fábrica. Então, nós temos o surgimento das grandes cidades. A Inglaterra, se inicia a Revolução Industrial na Inglaterra, então ela torna-se uma potência econômica. Apesar de ser minúscula, né, ser uma ilha super pequenininha, ela torna-se uma potência. Por quê? Porque a primeira fábrica surgiu lá. A expansão da Revolução Industrial para outros países. Como a Inglaterra, desculpa, como a Inglaterra torna-se uma potência, os outros países não querem ficar para trás, ficam com medo, né, da Inglaterra ser uma potência e os atacarem. Então, eles também começam nesse processo da Revolução Industrial. E aí vai causar uma coisa chamada imperialismo. Por quê? Esses outros países que vão iniciar a Revolução Industrial, eles precisam de matéria-prima também, eles precisam de mercado consumidor. E eles vão avançar sobre a África e sobre a Ásia em busca de matéria-prima e de mercado consumidor. E esse processo é chamado de imperialismo. E outra consequência também é o êxodo rural. O que acontece? As pessoas elas saem do campo e vão para a cidade em busca de melhores condições. No Brasil até hoje acontece isso, né? Então você tem as pessoas saem do interior, vêm para a cidade em busca de melhores condições. É chamado de êxodo rural. Causa também o quê? A poluição. Mas é isso aí. Aí nós terminamos aqui, mais uma aulinha. Até a próxima. Fiquem bem. Um beijo e até mais.